Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo, ou os dons congregacionais, como alguns conhecem. Aí, para iniciar, eu vou estar lendo um pequeno texto. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 em diante. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Jesus Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Como vocês veem aí, no versículo 7, Paulo menciona que nenhum dom falta à igreja de Corinto. E é algo que a gente tem que ficar atento. Ele diz que nenhum dom falta. Os dons que essa igreja possuía supria todas as necessidades. Ou, outra forma de entender, é que eles tinham todos os dons que são necessários, são dados pelo Espírito Santo. Então vamos analisar, nesse vídeo a gente vai analisar que dons eram esses. Tá? Então não perca, acompanhe aí. Como eu havia dito, nós vamos estar vendo que dons eram esses. E interessante que a gente também acompanhe o restante desse livro, porque tem uma lista praticamente quase completa que Paulo coloca no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que é o que nós vamos ler agora. E assim a gente começa a se aprofundar no conhecimento desses dons. E o mais importante, a gente começa a enumerá-lo e para critério de estudo vamos fazer por categorias para poder facilitar o nosso entendimento. Ok, vamos lá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, essa é a última parte. E nós percebemos o seguinte, que Paulo enumera esses dons. E pelo fato dele enumerar, a gente consegue até pensar em algumas categorias. Se a gente fosse separar, fazer um pequeno agrupamento para poder facilitar o nosso entendimento, a gente consegue fazer 3 categorias, que foi o que eu fiz aqui. Muitos estudiosos colocam diversos nomes. Eu preferi colocar esses para poder facilitar o nosso entendimento. Essa ideia de separar e agrupar é só para o nosso estudo mesmo. E as categorias são dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então vamos tratar com cada categoria e os dons específicos de cada categoria. Os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Tá? Então esses dons, essas manifestações do Espírito Santo, ou dons congregacionais, como alguns preferem falar, esses 3 dons estão dentro dessa categoria de dons de revelação. É algo que é revelado por Deus, é algo que é fragmentado do conhecimento divino e dado ao crente. Então a palavra de sabedoria, Deus através do dom da palavra de sabedoria revela aos seus servos os seus planos e propósitos. Esse dom está relacionado às coisas futuras. Tá? Então é uma manifestação de sabedoria de algo que está por acontecer. Pode ver que algumas pessoas confundem esse dom com profecia. Tá? Então quando você vê Deus revelando algo que está para acontecer por meio de um servo seu, ele está se utilizando de uma manifestação da palavra de sabedoria. Então as pessoas confundem profecia e palavra de sabedoria.
Tá? Então, e uma característica da palavra de sabedoria é que normalmente ela virá acompanhada de um conselho. Tá? Então preste bem atenção. É algo relacionado às coisas que estão para acontecer e normalmente ela vem com um conselho. O outro dom, a outra manifestação é a palavra de conhecimento. Deus permite, segundo a sua vontade, que os seus servos tomem conhecimento de fatos que estão encobertos e que são revelados para cumprir determinados propósitos. Tá? Então, se a palavra de sabedoria ela está relacionada a coisas do futuro, a palavra de conhecimento é algo que aconteceu, né? Algo relacionado ao passado e esteja acontecendo no presente. Tá? Então, futuramente eu vou estar apresentando algumas situações práticas disso e como nos mover nesses dons. Mas primeiro a gente tem que saber a distinção. Sabedoria e conhecimento, quando nós falamos sobre essas duas palavras, a gente acaba até confundindo, mas com respeito aos dons, a palavra de sabedoria está relacionada ao futuro e vem acompanhada de um conhecimento. E a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria ela está relacionada ao futuro e vem com um conselho. E a palavra de conhecimento ela está relacionada ao passado e ao presente, algo que está acontecendo, que Deus quer que saibamos. Tá? E depois nós temos o discernimento de espíritos. É um dom que revela as manifestações de espíritos que se movem na dimensão espiritual, os quais podem ser angelicais, demoníacos ou até mesmo humanos. Tá? O que acontece? As análises que são feitas por nós, a gente começa a analisar situações e a gente acaba não percebendo certas coisas. E quem recebe este dom sabe que quando há algum tipo de atuação angelical ou demoníaca, ou mesmo discernir espíritos de intenções humanas por trás de determinadas ações. Tá? Então esse é o discernimento de espíritos. A outra categoria são os dons de poder, a fé, operação de maravilhas e dons de curar. O primeiro que eu separei aqui é o dom da fé. Não é uma fé natural, não é uma fé salvífica, né, que é a fé para a salvação. É uma fé, digamos que nós recebemos uma elevação nesse dom, Deus coloca uma fé especial para recebimento de milagres. Algumas pessoas confundem o dom da fé e o dom de operar milagres. Então há uma distinção que é bem clara que nós podemos fazer. Esse dom da fé praticamente capacita você para receber a bênção. E a operação de milagres capacita você para ser ativo nessas maravilhas que serão efetuadas. Praticamente é para glorificar a Deus em situações de outras pessoas. E uma característica que há na operação de maravilhas, as manifestações estão relacionadas a questões sobrenaturais, tá? Situações impressionantes. E a Bíblia menciona diversos textos onde esse dom foi perceptível. Tá? Então há uma distinção. Algumas pessoas confundem muito fé e operação de milagres. Digamos que a operação de milagres ela não obedece às leis da natureza. E a fé, que pode também acontecer isso, normalmente acontece de forma mais passiva. Digamos que a pessoa recebe a bênção, é para algo pessoal. Tá? Os dons de curar, como nós podemos ver, é um único dom que está no plural, dons de curar. Por quê? O que acontece? Existem uma diversidade de dons dentro dessa manifestação. Digamos que doenças, várias de diversas enfermidades, assim como nós, quando vamos ao médico, nós buscamos alguns especialistas de determinada área para tratar de determinada doença. Da mesma forma no mundo espiritual. Então, algumas maneiras, até o próprio Jesus não curou todos da mesma forma. Tá? Então, os dons de curar está relacionado a isso. Então, há diversas maneiras. Quando eu fizer um próximo vídeo, eu vou especificar algumas dessas maneiras, tá? E é algo que a gente tem que ter em mente, que a maneira de Deus agir não é da mesma forma. Tá? Então, vamos acompanhar e o decorrer dessa série que eu estarei fazendo, que eu vou explicar
como algumas das experiências que eu vi e tive, e além do que a palavra de Deus nos menciona sobre esses dons. Na próxima categoria nós temos os dons de inspiração, que é a profecia, a variedade de línguas e interpretação. A profecia é um dom de fala onde o Espírito Santo capacita a pessoa que está sendo usada por ele. Tá? Então algumas pessoas associam a ideia de revelação nessa situação de profecia. Porque quando fala-se profecia, automaticamente você lembra do profeta. Falou do profeta, você lembra do Antigo Testamento e você percebe que os profetas, a maior parte deles, falou muito sobre o futuro. Mas a profecia é algo que você profere em nome de Deus. E pode ser um ensinamento, pode até estar relacionado a alguma coisa que está por acontecer, né? Alguma coisa do futuro. Mas a principal característica é que você fala em nome de Deus. Essas são as palavras de Deus que são dadas ao profeta. E no caso, até o apóstolo Paulo diz que todos podem profetizar. Tá? E toda profecia deve ser analisada. Então são 3 características que indicam o que é uma verdadeira profecia, que é edificação, exortação e consolação. A profecia em si, ela apresenta essas três características. Tá? Ela deve edificar, a igreja deve trazer uma exortação e deve consolar. Tá? Então percebam que não é algo relacionado ao futuro, embora possa conter algo do futuro. Então nós temos saber fazer essa distinção. Tá? O próprio apóstolo Paulo diz que não devemos ser ignorantes com respeito às manifestações do Espírito Santo. E quando ele fala de ignorante, não é não conhecer, porque ele escreveu isso para a própria igreja de Coríntios. Tá? A igreja de Corinto, ela era ignorante não no fato, porque eles tinham todos os dons, mas na forma de atuar com eles. Tá, ok? Então vamos lá, o próximo é variedade de línguas. Tá, o apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Percebe que nessa variedade de línguas há algumas subclasses, digamos assim, desse dom. Tá? O Espírito Santo capacita para falar línguas desconhecidas, não necessariamente na língua dos anjos e não necessariamente nos dialetos humanos. Então pode ser que o Espírito Santo capacite para você falar diversas línguas com o propósito de proclamar o Evangelho, tá? Ou edificação pessoal. Nós temos também agora a interpretação de línguas. Tá? A interpretação não é um dom de tradução de línguas. A diferença entre interpretar e traduzir é que na manifestação as palavras interpretadas não precisam ser necessariamente iguais às que foram faladas. E percebam que tanto profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas estão dentro da mesma categoria de inspiração. Paulo menciona que a gente tem que buscar mais o dom de profecia. E se alguém tem variedade de língua, também que tem a interpretação, que o interpretar a língua e a variedade tem equivalência com respeito à profecia, porque aí você fala em nome de Deus e o que foi dito por alguém pode ser interpretado trazendo edificação, consolação e exortação. Tá? Então essas são as categorias, né? As 3 categorias dos dons, das manifestações ou dons doutrinários, né? Congregacionais, digamos assim, que algumas pessoas preferem chamar dessa forma. Tá? É só para conhecimento, é uma introdução daquilo que vamos ver nos próximos vídeos, que é saber se mover. Muitos crentes vivem uma vida infrutífera porque desconhecem que o Espírito Santo atua. Alguns até dizem que não há mais manifestações do Espírito Santo. Só que em Efésios nós vemos que os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo, eles devem agir até o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Para que todos alcancem a estatura de Cristo.